bem, pessoal? Então vamos a mais uma aula do curso de sólidos e na aula passada a gente parou aqui, né, concluindo que a grande mudança que precisa ser feita no modelo de Drude, então, para a condução dos metais, é a troca da lei de distribuição de velocidades de Maxwell-Boltzmann para a lei correspondente para a distribuição de Fermi-Dirac. Então, vamos lá. Quais são os aspectos importantes que a gente precisa analisar aqui, né? Então, de um modo geral, tudo que a gente fez, ou boa parte das coisas que nós fizemos lá no modelo de Drude no capítulo 1 são ainda aceitáveis, né? E se a gente considerar a hipótese de que a probabilidade de colisão não depende da energia do elétron, essa é uma hipótese bastante restritiva, né? Porque se a gente, mesmo na mecânica clássica mais simples, na teoria das colisões, a colisão entre duas partículas depende da energia, depende de uma série de parâmetros, né? E a energia é uma delas. Mas se a gente admitir por hipótese que a probabilidade da colisão, né, nesse caso, a probabilidade da colisão não depende da energia do elétron, ou seja, o parâmetro 1 sobre tal, né, não depende da energia, o que a gente vai precisar refazer, olhar com cuidado do modelo de Drude para o modelo de Sommerfeld são basicamente três aspectos. É o livre caminho médio, a condução térmica e constante de Lorentz e o efeito Seebeck. Esses dois últimos porque estão associados com o calor específico. Então, como o calor específico é diferente no modelo de Sommerfeld, né? No modelo de Sommerfeld a gente tem um novo valor, uma nova dependência para o calor específico, então ele precisa ser reolhado. Mas vamos em frente. E o livre caminho médio, porque a gente tem uma nova lei de distribuição de velocidades. Tá? Então vamos lá. Então vamos começar com o livre caminho médio. Tá? Para a gente fazer uma estimativa do valor do livre caminho médio, vamos pegar o fato de que os elétrons mais velozes são aqueles que têm a velocidade Fermi, que já em unidades de atômicas, né, como a gente costuma dizer, a velocidade então de Fermi é 4,22 RS sobre a zero. Lembrando que RS é da ordem de 2, 3, 4 a 0. Então isso aqui dá para a gente a ordem de grandeza de 10 a 8 centímetros por segundo. Né? E nós vamos usar o fato de que o L, ou seja, que o livre caminho médio, então pode ser estimado, então a gente está calculando para os elétrons mais velozes, né? O livre caminho médio seria VF vezes tal. Né? Por que a gente leva em conta o livre caminho médio dos elétrons mais velozes? Porque, veja, quando eu mudar a temperatura, quem são os elétrons que vão promover a modificação da energia interna? São exatamente aqueles próximos da energia de Fermi, né? Lembra que a função de distribuição basicamente não muda, potencial químico é muito parecido com a energia de Fermi, e a gente tem basicamente uma redistribuição dos elétrons nos estados em torno da energia de Fermi. Alguns que têm energia abaixo da energia de Fermi passam a ocupar estados que têm a energia um pouquinho acima da energia de Fermi, de forma que a energia de Fermi é uma estimativa interessante para esses elétrons que, na verdade, vão estar promovendo essa variação da energia interna e, portanto, vão ser responsáveis por boa parte das propriedades. São aqueles que são responsáveis, por exemplo, pelo calor específico e vão ser aqueles que são responsáveis basicamente pela condução elétrica. Né? Então, se a gente usar esse fato, que a velocidade de Fermi é uma boa estimativa para esses elétrons, a gente pode estimar o valor do livre caminho médio multiplicando VF pelo tau, que é o tau, o tempo característico entre duas colisões, né? Que é o tempo de relaxação, a gente prefere dizer, dado pelo modelo de Drude. E lá no modelo de Drude, se a gente for lá no capítulo 1, acho que ainda está no slide 15, mas vocês procuram, tem lá a definição do tempo de relaxação, é m, a massa do elétron, n vezes E quadrado sobre ρ, onde ρ é a resistividade do metal. Né? Em unidades já de... como é que fala? Em unidades já atômicas, né? A gente obtém, então, fazendo a substituição, do L como sendo
92 angstroms RS sobre a 0 ao quadrado dividido pelo ρmi, onde o ρmi é a resistividade em micro-ohm por centímetro, né? Já numa unidade conveniente. E se a gente olhar lá nas tabelas, né? Aqui está a resistividade em micro-ohm por centímetro, né? Calculado aqui na razão, aqui a resistividade, né? De diferentes metais em diferentes temperaturas. Então, por exemplo, para o lítio, né? Em 77 Kelvin é 1 micro-ohm por centímetro. Em 273 vai para perto de 9 e em 373, que seria em 100 graus Celsius, vai para 12. Né? E assim por diante. Então, se a gente der uma olhada aqui, essa resistividade por unidade de comprimento em micro-ohm por centímetro está entre 1 e 20. E como o RS está entre 2 e 6, se a gente pega a tabela do RS, isso significa, se a gente fizer essa continha, né? Colocando aqui algo entre 2 e 6 ao quadrado. Então, isso aqui é entre 4 ao quadrado sobre 36 ao quadrado. E fizer a relação, né? Por exemplo, quem tem RS em torno de 2... Cadê? Por exemplo, esse aqui, ó, o ferro que tem RS em torno de 2, ele vai ter uma resistividade em torno de 10, né? Certo? Depende um pouco da temperatura. Mas se a gente pega 0 Kelvin, pegar em temperatura ambiente, vai estar em torno de 10. Então, se a gente faz essa substituição correspondente, nós vamos ver que o L aqui vai dar da ordem de 10 ao quadrado, né? Porque eu vou ter aqui um número entre 4 e 36 e aqui embaixo um número entre 1 e 20. 92 aqui, então você vê que isso aqui vai dar da ordem de centenas, a ordem de grandeza de 10 ao quadrado angstroms, o que significa que o livre caminho médio, como a gente tinha falado na aula passada, na verdade é da ordem de 100 angstroms, enquanto que no modelo de Drude a previsão é que a distância típica, né, é o RS, que seria da ordem de 2 a 6 angstroms. Então você vê que no modelo de Sommerfeld, considerando as hipóteses de Sommerfeld, a gente já tem um livre caminho médio típico para os elétrons da ordem de vários parâmetros de rede. Levando em conta que o parâmetro de rede típico num sólido, a gente vai falar isso nos próximos capítulos, numa estrutura cristalina é da ordem de alguns angstroms, 2, 3 angstroms. Tá? Muito bem, então isso já é uma mudança significativa dentro do modelo de Sommerfeld. Né? Inclusive era um dos problemas que a gente comentou lá, que medidas, o livre caminho médio pode ser estimado experimentalmente, dava pelo menos 2 ordens de grandeza maior. Então é um acerto aí do modelo de Sommerfeld, considerando os elétrons como partículas quânticas, eles passam então a ter um livre caminho médio compatível então com a ordem de grandeza do que é determinado experimentalmente. Em relação à condutividade térmica, né, então nós vamos continuar usando a derivação da condutividade térmica deduzida no capítulo anterior, combinado com a condutividade elétrica DC. Então, essas são as duas relações que a gente vai utilizar. O σ0 a condutividade DC, aqui a condutividade térmica. Né? Se a gente substitui no lugar de V ao quadrado, né, a lei, pela lei típica de velocidade, né, ou pela velocidade quadrática típica no modelo de Sommerfeld, que seria a velocidade Fermi, né, que é 1/2 de mv quadrado da ordem da energia de Fermi, então v quadrado da ordem de 2EF sobre m, e se a gente substitui o calor específico obtido no modelo de Sommerfeld em aulas anteriores, a gente obtém então uma propriedade interessante que a gente viu no capítulo 1, que é a lei de Weidemann-Franz, né, a constante de Weidemann, constante de Lorentz, dentro da lei de Weidemann-Franz, que era a razão entre a condutividade térmica e o produto σ0T, a condutividade elétrica DC e a temperatura. E se a gente fizer essas continhas utilizando os valores agora dentro do modelo de Sommerfeld, a gente obtém 2,44 vezes 10 a menos 8 watt por
Kelvin quadrado. E, nossa, essa figura ficou horrível, né? Lá do capítulo 1. E se a gente olhar, é basicamente o valor em torno do valor experimental. No modelo de Drude, a gente acertou a ordem de grandeza, mas o valor era menor, né? Era menor por um fator 2, né? E se a gente considera o modelo de Sommerfeld, veja que é 2,44 vezes 10 a menos 8, que é muito mais próximo do valor experimental determinado tanto em temperatura ambiente, ou 0 Kelvin, desculpa, como em 100 Kelvin, essa lei, essa relação. Então você vê que é bem próximo mesmo de 2,44, né? Agora, continuaria sendo uma constante universal. Então, o fato de que isso muda ligeiramente para cada metal, inclusive para alguns ele chega até o valor acima de 3, e para outros ele chega a um valor próximo ou bem próximo de 2, né? Qual que é aqui? É 2,12, por exemplo, para o sódio, né? E então essa variabilidade a gente não consegue explicar então dentro do modelo de Sommerfeld, de Drude e Sommerfeld ainda, né? Mas pelo menos no modelo de Sommerfeld a gente tem uma estimativa bem melhor para a constante de Lorentz, muito mais compatível então com valores determinados experimentalmente. E por último, que o modelo de Drude errava muito era o efeito Seebeck, né? Se vocês se lembram, o efeito Seebeck, no capítulo 1, a constante de efeito Seebeck é calculada como menos o calor específico a volume constante dividido por 3NE. E se a gente substitui o valor do calor específico agora dentro do modelo de Sommerfeld, a gente obtém, já acertando em termos de todas as constantes aqui, né? A gente fica que a constante de efeito Seebeck vai depender desse conjunto de propriedades. Então vai ser alguma coisa do tipo menos 142 kBT sobre EF em microvolt por Kelvin. E agora começa a aparecer uma coisa interessante, que aparece uma dependência com a temperatura e com a energia de Fermi. Como a energia de Fermi é uma propriedade do metal, o que significa que o coeficiente de efeito Seebeck dependeria não só da temperatura, mas dependeria também do metal. Agora, a previsão aqui é que o coeficiente de efeito Seebeck é negativo, né, como esperado, né, que a diferença de potencial é gerada no sentido contrário do gradiente de temperatura, né, isso que a constante de efeito Seebeck diz, gente, o sinal, né, ou a previsão, porque a gente considera o movimento dos elétrons, né, tanto no modelo de Drude como no modelo de Sommerfeld, a gente está falando do modelo movimento dos elétrons. Mas pelo menos forneceria um valor um pouco mais adequado, né? Lembra que lá no capítulo 1, o coeficiente de efeito Seebeck era Kb sobre 2E e seria uma constante universal para qualquer metal, que seria da ordem de menos 43 microvolt por Kelvin. Então, veja que apesar do efeito Seebeck agora no modelo de Sommerfeld prever uma dependência com a temperatura, a gente poderia dizer, então quando à medida que a temperatura aumenta, o coeficiente de efeito Seebeck vai ficando cada vez mais negativo, né? Então parece que reproduziria, por exemplo, o comportamento aqui do paládio e da platina, mas veja que o coeficiente de efeito Seebeck aqui, à medida, chega uma hora que ele inclusive fica positivo. E para vários metais de interesse, como por exemplo molibdênio, tungstênio, a prata, o cobre, o ouro, ele é positivo. Né? Então, assim, melhorou, inclui uma dependência de temperatura e inclui o fato de que para cada metal ele vai ser diferente, sim, mas ainda não explica essa variabilidade que a gente tem, inclusive mudando de sinal, né? E veja, o coeficiente de efeito Seebeck aqui seria dependendo da temperatura, dependeria linearmente, né? Então como é que a gente explicaria uma curva como essa aqui do molibdênio e do tungstênio, né? À medida que a temperatura aumenta, o coeficiente de Seebeck aumenta e depois diminui. Tá? Então seria
uma questão assim, o modelo ainda de elétrons livres ainda não dá conta. Né? Apesar de ter melhorado, ainda é um problema. O modelo de Sommerfeld ainda não responde vários problemas. No entanto, apesar do modelo de Drude e Sommerfeld apresentarem problemas que a gente conhece hoje, eles trouxeram aspectos importantíssimos que a gente vai usar ao longo do resto do curso de sólidos. Traz hipóteses importantes, interpretações importantes que a gente vai ver. À medida que for passando, a gente vai dar uma reinterpretação, mas muito das ideias, né, de que a gente usa até hoje, né, de que quando eu aplico uma tensão num pedaço de fio metálico, os elétrons se movem, né, e geram uma corrente elétrica. Então, que tem elétrons livres. Então, tudo isso são hipóteses que a gente usa até hoje do ponto de vista qualitativo. Né? Então, essas são as 3 principais aspectos que precisariam ser analisados. Todas as demais propriedades que a gente discutiu, por exemplo, condutividade DC, condutividade AC e efeito Hall, permanecem inalteradas, porque elas não dependem de nenhuma forma específica de como os estados eletrônicos são. Se a gente voltar lá para a dedução do capítulo 1, a gente vai ver que a gente não usou nenhuma característica específica dessa densidade eletrônica dentro do sólido. Usou propriedades gerais. Então, dentro do modelo semiclássico de Drude e as alterações de Sommerfeld, elas basicamente continuariam tendo a mesma interpretação. Né? Então, se a gente fosse fazer agora dentro do modelo de Sommerfeld, a condutividade DC, a condutividade AC e principalmente o efeito Hall, que é uma propriedade importante, utilizada, né, para determinar uma série de características. Né? Por exemplo, o efeito Hall é legal porque ele ajuda a gente a determinar a densidade de portadores, né? O sinal do portador, né? A gente vai comentar isso mais para frente. Né? Então, permaneceriam inalterados. Né? De forma que, com isso, a gente encerra esse capítulo 2 e, então, até uma próxima aula, pessoal. Até mais.